Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Só um minutinho. Números 25, do 1 ao 13. Números 25, do 1 ao 13. Amém, irmãos? Números é facinho, é pertinho ali, né? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o corpo da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto de sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso como o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiação pelos israelitas. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, só antes de começar a mensagem, só quero, só para eu me descontrair, né? Talvez alguém mais tenha esse preconceito que eu tinha, né? Em estudar o Velho Testamento. Eu terminei ali de ler o Novo Testamento e eu falei para o Marcelo, né? Eu falei assim, não sei se eu volto e leio tudo de novo, né? Porque o Novo Testamento é bom, né, gente? Fala de Jesus, fala de tudo, assim, né? Das coisas que a gente mais conhece, dos milagres, enfim. É legal, né? E aí eu falei assim, não, vamos estudar o Velho Testamento, né? Vamos ler, e ver o que o Senhor tem, porque, né, a palavra de Deus, né, irmãos, tudo é benéfico nessa palavra, né? E eu vou dizer para vocês assim, irmãos, que eu estou apaixonada pelo Velho Testamento. Apaixonada, sim. Cada dia eu me surpreendo com o que eu leio, com cada capítulo que eu leio. Então, eu quero dizer para vocês assim, se você também tem algum preconceito contra o Velho Testamento, caia por terra, irmãos, é maravilhoso. Todos os capítulos a gente consegue enxergar Jesus e sempre a gente tira algum aprendizado para a nossa vida. E essa mensagem dessa noite foi um dos meus devocionais, uma das minhas meditações que o Senhor trouxe, né? E eu achei que, né, por bem compartilhar e dividir com a igreja aquilo que o Senhor falou em meu coração. Então, o tema da mensagem dessa noite é um sacerdote zeloso. Um sacerdote zeloso. Nós lemos o texto ali que falava sobre Finéias. Eu creio que todos devam conhecer aqui que na Bíblia existem 2 Finéias, né? Porém, um deles, né, a gente sabe que era o filho do sacerdote Eli, mas esse Finéias não era tão legalzinho, né?
Ele fazia coisas que não agradavam o Senhor, enfim, roubava as ofertas lá do Senhor, né? E não era muito legal. Mas o Finéias que nós vamos falar nessa noite é esse Finéias, filho de Eleazar, neto do Arão. Esse Arão era o irmão de Moisés. É desse Finéias que nós vamos falar nessa noite. O povo de Israel, diz a palavra que eles estavam se prostituindo e adorando outros deuses. E por conta disso, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E então o Senhor deu uma ordem a Moisés que matasse todos os líderes ali, né, do povo, para que a ira do Senhor se afastasse ali de Israel. E Moisés, muito obediente, fez o que o Senhor pediu. E o texto que nós lemos diz que ele estava ali na porta da tenda chorando. Não sei se esse choro era de, mais uma vez esse povo pecou contra o Senhor, ou se era choro por conta de tantas pessoas, tantos homens que já haviam morrido, né? Por conta dessa praga, dessa morte, dessas mortes que estava havendo ali entre o povo de Israel. Mas enfim, irmãos, quando a gente acha que as coisas não podem piorar, eis que piora. Nós lemos que surge um israelita que deixou aquela situação ainda pior. Esse israelita trouxe para dentro da sua tenda uma mulher midianita. O Senhor já havia pedido que não era para que eles se misturassem com essas mulheres. E esse homem, chamado Zinri, não satisfeito ainda, né? Ainda desfilou com a sua mulher perante os homens que ali estavam chorando e levou ela para dentro da sua tenda. E é nesse contexto que surge o personagem dessa noite, Finéias. Finéias, quando viu aquilo, irmãos, ele tomou uma atitude radical. Talvez muitos até diriam que foi uma crueldade o que Finéias fez com aquele casal. Mas na verdade, irmãos, na minha concepção, Finéias fez o que era certo. Porque contra o pecado, irmãos, nós precisamos ser radicais. Contra o pecado, nós não devemos ser mansos e humildes de coração. Não é dessa maneira que nós lutamos contra o pecado. Finéias não tolerou o pecado de imoralidade sexual daquele homem, daquela mulher. E diz o texto que Finéias pega uma lança e enfia no ventre daquela mulher e daquele homem. Com certeza, irmãos, não deve ter sido uma cena tão agradável. Mas foi essa atitude, irmãos, a atitude de Finéias, que fez com que a praga cessasse. Que fez com que a morte daqueles 24 homens, já havia sido 24 homens, parasse. E por mais que pareça ser radical, irmãos, como eu disse, foi essa atitude que fez com que a praga cessasse. E diante dessa introdução que eu compartilhei com vocês, eu estava meditando em algumas atitudes que Finéias teve, que eu acredito que agradaram o coração do Senhor. E como o propósito da nossa vida deve ser agradar o coração do Senhor, eu acredito que se a gente meditar juntos também nessas atitudes, quem sabe nós podemos ainda mais agradar o coração do Senhor. E a primeira atitude que Finéias teve, Finéias não aceitou o pecado. Aquele povo, irmãos, estava pecando contra Deus, se prostituindo, adorando outros deuses. E Finéias, como a gente já comentou, ele ficou indignado, levando ele a tomar essa atitude. Finéias não aceitou o pecado. E hoje, irmãos, infelizmente, diferentemente de Finéias, o pecado não tem mais trazido tanta indignação, tanta revolta no meio das pessoas, inclusive no meio dos cristãos. É lógico, irmãos, nós não estamos aqui generalizando, não são todas as pessoas, mas como eu não sei
quem vai assistir essa mensagem depois, né? Então a gente vai falar num modo geral aqui. A grande maioria dos cristãos, irmãos, como eu disse, não são todos, uma grande maioria ainda temem ao Senhor. Uma grande maioria ainda procura se manter afastado do pecado. Uma grande maioria, todos os dias, luta contra o pecado. E eu me recordo esses dias que a pastora Leni trouxe a mensagem aqui, e ela falou uma coisa assim que me marcou. Ela disse assim que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não devemos mais dizer que nós somos pecadores. Ela disse assim que nós devemos dizer que nós somos pessoas santas lutando contra o pecado. Então, não sei se você tinha ou tem o hábito de dizer, geralmente, involuntariamente, a gente fala assim, eu sou pecador. Não, irmãos, nós somos pessoas santas lutando contra o pecado. Porque nós já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós já nascemos de novo. E nós temos que todos os dias lutar contra o pecado. O pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida. Ele deve ser um acidente. O pastor Odair sempre falava isso. Nós não podemos nos acostumar, irmãos, com o pecado. Achar que o pecado é algo normal. Finéias não achou que o pecado era algo normal. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque muitas vezes a gente está no meio de algumas pessoas, no meio de algumas rodas de amigos, e às vezes até dentro mesmo da igreja. E a gente escuta as pessoas chamando o pecado por outro nome. Não sei se talvez você já ouviu isso, mas nós precisamos cuidar. Que em muitos casos, o pecado mudou de nome. Agora ele tem se chamado problema. Muitas vezes a gente escuta dizer que não é mais pecado, é problema. E o grande perigo disso, irmãos, é que com isso, o pecado perde a importância. O pecado perde o peso na nossa vida. E aí nós ouvimos a pessoa dizer assim, tô com um problema. Contei uma mentira. Amiga, tô com um problema. Traí meu marido. Cara, tô com um problema. Acabei acessando um site de pornografia. Irmãos, isso não é problema. Isso é pecado. Nós precisamos ter consciência disso. O problema a gente enfrenta com fé. Mas o pecado nós enfrentamos com confissão e arrependimento. Precisa ter confissão e arrependimento para vencer o pecado. O pecado, infelizmente, irmãos, vem se tornando algo comum. Como eu disse, não são todos, irmãos. Mas o pecado a gente vê muito por aí, principalmente no mundo aí fora, que as pessoas não se importam mais. Saem pecando sem saber, sem medir as consequências disso. E o que é o pior, sem se tocar o quanto isso agride, ofende o coração do Senhor, o quanto isso deixa o Senhor entristecido. O Marcelo sempre fala aqui, inclusive quarta-feira nós comentamos sobre isso aqui de novo. Você que não está vindo no curso, no estudo bíblico, né? É mais uma oportunidade para estar te convidando, tem sido bênção. E nós comentamos aqui quarta-feira, e ele sempre dá esse exemplo. Marcelo dá o exemplo da ovelhinha, né? Lá no Antigo Testamento. O que eles faziam? Pegavam a ovelhinha, botava a mão lá na cabecinha dela, passava a faca no pescocinho dela, deixava aquele sangue escorrer, oferecia aquele sangue lá no altar, para pagar os pecados da pessoa, né? Esse era o ritual que eles faziam. Bem triste, né, irmãos? Pegar o bichinho lá, a ovelhinha, fazer isso, né? E hoje, graças a Deus, não precisa mais pegar a ovelhinha, o bichinho peludinho, bonitinho, fofinho. Ainda bem, né, irmão? Senão é capaz de não ter mais nem ovelha, né? Capaz de acabar todas as ovelhas da cidade. Acaba tudo. E aí, porque não precisa mais fazer isso, né, irmãos? Não precisa mais maltratar ou judiar da ovelhinha. Está liberado. Pode pecar. Engano, irmãos. Isso é um engano. Isso é uma mentira de Satanás.
Essa ovelhinha nos dias de hoje é Jesus. Foi Ele que verteu, foi o sangue dele que verteu lá naquela cruz para pagar o meu e o teu pecado. A nossa ovelhinha hoje, irmãos, é Jesus. Então, parando para pensar, quero que você pense aí também. Será que todas as vezes que a gente pensasse em cometer um pecado, porque nós não pecamos, toda vez que nós pensássemos em cometer um pecado, se nós fizéssemos essa analogia de que a nossa ovelhinha é Jesus, de que é Ele que verteu o sangue lá na cruz por nós, será que o pecado teria um peso diferente na nossa vida? Será que nós pensaríamos 2 vezes antes de cometer um pecado, irmãos? O texto diz que aquele homem trouxe para dentro da tenda uma mulher. Ele não se importou com o pecado, ele não se importou com Deus, com aquilo que Deus havia pedido para não se misturar com aquelas mulheres. Ele não se importou. Ele trouxe aquela mulher para dentro da sua tenda, a fim de satisfazer os desejos, seus desejos, os desejos da sua carne. O que ele não contava só é que ali no meio daquele povo tinha um homem que não tolerava o pecado. Finéias. Esse homem não permitiu que o pecado permanecesse dentro daquela tenda, dentro daquela casa. Ele teve uma atitude radical. E parando para analisar, irmãos, pensando nesse texto, quando eu estava meditando nesse texto, será que nós também, muitas vezes, não temos tolerado, ou quem sabe de uma forma involuntária, trazido o pecado para dentro das nossas tendas, para dentro das nossas casas? Talvez não de uma forma tão escancarada como fez aquele homem, né? Passando com a mulher midianita ali na frente dos outros ali. Talvez não de uma forma tão escancarada, irmãos. Mas será que o pecado talvez não está entrando dentro das nossas casas, das nossas tendas, de uma forma sutil, de uma forma involuntária? E muitas vezes a gente nem está se dando conta, irmãos. Quem estava aqui no culto domingo passado, lembra que o Fernando pregou, eu até achei que ele ia pregar a minha mensagem. Então, se você não assistiu, está lá no YouTube, você tem a oportunidade de assistir. Tenho certeza que a mensagem vai agregar, vai somar na mensagem de hoje. O Fernando comentou lá sobre o tempo que a TV rouba das nossas vidas. Mas eu vou mais além ainda, irmãos. Além do tempo que a TV rouba das nossas vidas, o que a TV tem trazido para dentro das nossas casas, você já parou para pensar nisso? O que tem entrado dentro das nossas tendas, dentro das nossas casas, através das TVs? Talvez de uma forma sutil e involuntária. Irmãos, lá em casa a gente tem um dia da semana que a gente tem o dia da família, né? Então a gente não faz nada, a gente não, só fica nós 4 juntinhos sem fazer nada. Sem fazer nada, não. Comendo e assistindo filmes, né? Ou séries, enfim. Agora a gente está assistindo no The Chosen, né? Que é melhor. E um dia desses, nós 4 estávamos sentados lá assistindo um filme. E nós pegamos um filme lá, quando a gente leu ali a sinopse ali do filme ali, era até que legalzinho assim, sabe? Um filme para família, tá tudo certo, né? Vamos assistir. Irmãos, na metade do filme, me aparece lá 2 homens lá, tentando construir uma família. Poxa, irmãos. Aí, assim, eu olhei para o Marcelo olhou para mim, assim. A Sara ainda não sei, né? Mas, enfim, o João já sabe. Mas assim, irmãos, daí eu e o Marcelo ainda comentamos, né? Precisa isso, irmãos? Precisa. De uma forma sutil e involuntária, eles estão colocando o pecado dentro das nossas casas. Era um filme inocente, irmãos. Um filme de família. Precisamos cuidar com o que a TV está trazendo para dentro da nossa casa, incentivando o homossexualismo. Nós precisamos cuidar. Irmãos, lá em casa as crianças nem assistem tanto, mas
a gente que tem crianças menores, a gente escuta dizer a questão dos desenhos. Quantas coisas por trás dos desenhos que a gente nem imagina. Irmãos, hoje eu fico ouvindo assim, até uns que a gente assistia lá no nosso tempo, lá que eu falo, meu Deus, era o próprio e eu não sabia. Né? Quem assistia Caverna do Dragão? Meu Deus do céu. Então, assim, irmãos, há muito tempo vem tentando entrar dentro da nossa casa. O mal, o pecado, tentando colocar coisas dentro da cabeça dos nossos filhos, para fazer com que o pecado seja algo normal na vida deles. Tem, né? Porque tem ainda lá. Tem uma série que eu particularmente gostava muito de assistir, muito. Porque ela ensinava umas coisas bem legais lá, né? Eram umas técnicas de sobrevivência, e eu disse para o Marcelo, nunca sei, né? Vai que a gente cai numa selva e precisa sobreviver, né? Então, vamos aprender como é que a gente vive, né? Vamos tirar algumas coisas. Era um negócio bem legalzinho, assim, sabe, irmãos? Só que daí, irmãos, o que acontece? Nós estávamos ali, mas o João não assistia, não gostava muito. Mas a Sara estava ficando viciadinha na série. Ela assistia comigo. E daí, irmãos, teve uma noite que nós estávamos lá assistindo, e daqui a pouco vem aquela voz. Graças a Deus que existe aquela voz, né? O Espírito Santo, assim. Você está vendo o que a tua filha está ouvindo? Olha quantos palavrões eles estão falando. Porque tem alguns lugares que eles põem o pi. Lógico que a gente sabe o que é, né? Mas eles põem o pi. Nessa série que nós assistimos, não tem o pi. É escancarado. E o Espírito Santo falou para mim assim, olha o que você está assistindo com a tua filha. Para agora. Agora. Irmãos, eu senti, mas eu parei. Eu parei. Porque aquilo estava fazendo mal para minha filha, mal para minha família, mal para dentro da minha casa, irmãos. Era palavrões. As músicas, irmãos. Eu acredito que aqui ninguém mais tenha o contato, a playlist lá com músicas do mundo, né? Acredito nisso e glória a Deus pela sua vida. Mas, irmãos, músicas, cuidado. Não sei se alguém ainda tem hábitos aqui de ouvir músicas mundanas dentro da sua casa. Irmãos, o que é isso? Uns 15 dias atrás, irmãos, eu fiquei assim, ó. Vou falar para vocês. Nem no auge da minha vida mundana, quando eu andava nos bailes por aí, nem nessa época, irmãos, eu ouvi uma coisa tão absurda como eu ouvi a semana passada. Eu gravei um pouquinho do áudio e mandei para... A gente tem um grupo, eu, a Angelina e a minha outra irmã. Eu mandei para elas. A Angelina falou assim, liga para a polícia. Só para vocês terem uma ideia. Sabe onde é que eu estava? No portão de saída da escola da Sara. Tem uma casa do lado do portão de saída da casa da Sara. Irmãos, vocês não estão entendendo. Era horrível o que aquela música falava. Eu ergui o vidro porque tinha homens passando. Eu abaixei a minha cabeça assim, eu imaginei que um preto ficou vermelho, de tanto que as minhas bochechas queimavam, de vergonha do que aquela música falava. E aí, irmãos, a Angelina falou bem assim, garanto que tem criança dentro da casa. Vocês não estão entendendo. Tinha um bebê de colo, uma criança pequenininha e mais um brincando no quintal assim, e a música correndo solto, irmãos. Mas era uma coisa muito horrível, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos cuidar. O que nós temos trazido para dentro das nossas casas. O que nós temos permitido dentro das nossas casas. Eu não quero nem entrar muito aqui na questão dos celulares, irmãos. Os celulares têm levado assim, a gente para um caminho terrível, irmãos. Principalmente dos nossos filhos. Essa é para nós, pais. Pais, agora é para nós. Cuidado com o que os nossos filhos têm assistido no celular. Tem muito influencer influenciando os nossos filhos. Eu vivo numa luta com a Sara. Para de assistir isso aí. Nós estamos o tempo todo brigando. Isso que lá em casa, existem regras para celular. Celular não é liberado da maneira que eles querem. Lá existem regras. Eles têm dias e horários para pegar celular. E eu falo para ela...
cuida com que... Eu falei, Sara, esses dias eu falei para ela, Sara, olha o que você está assistindo. Essa pessoa aí está querendo dizer quem você é. Irmãos, é só a gente olhar, pega, é sempre a mesma foto. Sabe, esses dias eu falei assim, você olha, está assim. É todos os influencers influenciando os nossos filhos. Nós precisamos cuidar, irmãos. O que eles estão influenciando são palavras, são frases que eles estão influenciando. Roupas. A Sara, eu estou tendo que controlar agora, irmãos. Porque assiste essas coisas e querem roupinhas da marca, roupinhas de moda, roupinhas que aparece a barriga, os croppeds, que aquilo só pode ter sido feito por, sei lá, né? Não quero eu aqui dizer. Mas aquilo lá não pode ser de Jesus. Cuidado, pais, é nossa responsabilidade, as roupas dos nossos filhos. Adolescentes, crianças, mostrando barriga, mostrando pernas. Cuidado, pais, é nossa responsabilidade. Isso leva ao pecado. Nós precisamos cuidar, irmãos. Quem tem influenciado os nossos filhos? Tem gente investindo muito alto, para nos tirar do caminho do Senhor. Nós e os nossos filhos, irmãos, eles não estão brincando. O mal está aí fora, eles não estão de brincadeira. Nós não podemos olhar, irmãos, para essas situações e achar que nós estamos diante de um problema. Não, nós estamos diante de um pecado. O adultério, a pornografia, as drogas, o homossexualismo, a bebida, entre outros, irmãos, não pode ser tratado como um problema. Precisa ser tratado como um pecado. As armas que a gente luta contra o problema são uma. As armas que a gente luta contra o pecado são outras, são bem mais poderosas. É jejum, é oração, é joelho no chão. É diferente a guerra, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência. E por favor, irmãos, eu não estou aqui dizendo que nós temos que mandar ninguém para fora de casa, porque eu sei que tem famílias que sofrem com a questão do homossexualismo, eu sei que tem famílias que sofrem com a questão de pornografia, com a questão de adultério. Irmãos, não é isso, não tem que colocar ninguém para fora, tá? Não tem que enfiar a lança em ninguém, pelo amor de Deus, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos tratar o pecado, nós não podemos tratar o pecado na nossa vida como algo comum, algo normal. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. E eu não sei vocês, mas eu não quero ficar separada de Deus. E eu não quero que os meus filhos fiquem separados de Deus. Nós precisamos ser os Finéias, irmãos, dessa geração. E se levantar contra o pecado. Combater o pecado primeiramente na nossa vida. Primeiramente na nossa vida. Para depois combater o pecado na vida dos nossos filhos. Porque os nossos filhos precisam ver a santidade na nossa vida primeiro. Quando eles verem a santidade nas nossas vidas, eles vão buscar ser crianças santos, adolescentes santos. Se eles não verem a santidade na vida dos pais, eles não vão buscar a santidade. Eles vão buscar aí fora. Então nós precisamos buscar a santidade. É fácil, irmãos? Não é. Eu luto todos os dias contra isso. Às vezes, eu não sei você, quando você menos percebe, sai uma mentirinha, poxa vida, né? Às vezes você não quer se colocar numa situação desconfortável, às vezes você não quer desagradar um irmão, mas isso não pode acontecer, irmãos. Mentirinha, mentirão é pecado. Não existe. Eu vou falar uma mentirinha para me safar, para me livrar. Não pode, irmãos. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer nas nossas vidas. E como, irmãos? Como que nós vamos vencer o pecado? Como que nós vamos ficar livres dessas situações? Nos enchendo cada dia mais do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ajudaria em todas as coisas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas para que a gente esteja cheia do Espírito Santo, irmãos, a gente precisa buscar. Isso é uma busca constante, é todos os dias. Mais uma vez eu digo, o Fernando pregou domingo aqui, assista, irmãos, a mensagem é boa. Ele pregou aqui domingo passado que a carne é fraca, ele disse aqui que a carne não se converte, né?
que até cuidado para não ficar dando vitamina para a carne. E realmente, irmãos, a carne não se converte. Nós precisamos viver de uma maneira, irmãos, que não haja mais lugar para a carne na nossa vida. E como que nós vamos viver dessa maneira, irmãos? Nos enchendo do Espírito Santo, cada dia mais. Buscando o Espírito Santo cada dia mais. O Fernando deu meu testemunho aqui e eu quero ressaltar. Esses dias eu estava orando, irmãos, e o Espírito Santo falou assim, aquela voz, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se ira facilmente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de paz. E eu comecei a analisar a minha vida, daí eu falei assim, vixe, espera aí, tem alguma coisa errada. Aí eu fui orar, daí eu falei, tá, Senhor, eu me reconheço, eu tenho falhado. Tem coisas aí que está faltando na minha vida, mas eu preciso da sua ajuda. O que eu posso fazer, Senhor? Me ajuda. E o Espírito Santo me deu uma dica, por assim dizer. E se você for lá na minha casa hoje, vários lugares da minha casa, no quarto, no banheiro, enfim, na geladeira, vão ter, assim, ó, paz, que eu devo orar de tal dia a tal dia. Alegria, que eu devo orar de tal dia a tal dia. Tá? Cada semana eu mudo o bilhetinho. Tem semanas que o bilhetinho permaneceu. Eu não consegui mudar, irmãos. Eu confesso para vocês que eu ainda não me vi totalmente cheia dali, né? Então eu permaneci com o bilhetinho lá, né? Mas, irmãos, sabe o que eu vou falar para vocês? Tem sido bênção na minha vida. Porque é uma coisa que a gente esquece. E de vez em quando, assim, quando aquela hora que você vai agir, você olha o bilhetinho, paz, alegria. E aí você, irmãos, é sério, eu estou falando porque comigo, você muda o jeito de agir, sabia? E se você não está vendo, se você não está percebendo, você explode, você fala, você age. E para mim, tem sido bênção, irmãos. Eu estou só no terceiro ainda, estou lá na paz. A paz já está lá faz uns par de dias. Mas eu vou mudar, em nome de Jesus. Então, irmãos, tudo isso é estratégia que o Senhor dá para as nossas vidas, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz assim, ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Este é o segredo, irmãos, para vencermos o pecado. Vivermos no Espírito, se encha do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar a vencer o pecado. A segunda atitude de Finéias, agora é mais rapidinho, Finéias, ele foi zeloso. O versículo 10 diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre o israelita, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por ele. Eu fui buscar no dicionário, zelo significa grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo, forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo, tarefa, deveres, obrigações religiosas, etc. Talvez, irmãos, essa parte do zelo seja tão difícil quanto a parte do pecado. E eu confesso que quando eu estava meditando nesse texto, enfim, esse devocional estava fazendo parte da minha vida, eu confesso que eu não fiquei muito feliz, não, e para mim não tem problema nenhum compartilhar com vocês, porque quem sabe talvez isso possa ajudar a vida de vocês. E parando para analisar a minha vida, o Senhor me levou a refletir como eu tenho feito as coisas para Deus. Qual é o zelo que eu tenho tratado as coisas do Senhor? Como eu tenho servido o Senhor? Será que o zelo que existe no coração do Senhor é o mesmo zelo que existe no meu coração? Como que eu tenho feito as coisas para o Senhor? Eu não sei se você vai lembrar, mas há um tempo atrás, quando eu estava conduzindo o culto aqui, eu fiz uma pergunta para a igreja. Eu perguntei assim, se você soubesse, se você pudesse ver Jesus sentado ao lado da sua cadeira aí, do teu ladinho, se você visse ele aí do teu lado, a tua postura mudaria?
durante o culto? Eu fiz essa pergunta. Muitos balançaram a cabeça e muitos balançaram a cabeça. E por que será, irmãos, que alguns balançaram a cabeça assim? Infelizmente, irmãos, o fato de nós não conseguimos ver o Senhor Jesus com os nossos olhos, né, ao nosso lado, muitas vezes nós acabamos fazendo as coisas do Senhor de qualquer maneira. Porque, afinal de contas, não tem ninguém vendo mesmo, né? Afinal de contas, a pastora não está vendo, o pastor Marcelo não está vendo, não tem ninguém vendo. E aí a gente acaba fazendo as coisas de qualquer maneira. Mas as coisas de Deus, irmãos, não devem ser feitas de qualquer maneira. Nós precisamos ter excelência, cuidado, zelo com as coisas de Deus. Não podemos fazer de qualquer maneira. E aí, muitas vezes, irmãos, pelo fato de Deus não estar, né, Jesus não está ao nosso lado ali, visivelmente, a gente vai orar e daí a gente ora de qualquer jeito. Daí a gente faz aquela oração rápida e rasteira, né? Senhor, obrigada pelo meu dia, abençoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. É uma oração de qualquer maneira, irmãos. Daí a gente jejua quando dá, jejua da maneira que dá, porque todo mundo, né, a vida é muito corrida e não tem como eu ficar sem me alimentar. Como é que eu vou ficar sem me alimentar? Então não tem como eu jejuar. Então eu acabo nem jejuando. Então eu vou ler a Bíblia, mas aí eu acordei atrasada, eu não tenho tempo, de noite eu cheguei em casa muito cansada, e daí eu vou ler a Bíblia, daí eu começo a ler a Bíblia, o meu olho começa a fechar, e daí eu não consigo meditar naquilo. De qualquer maneira, irmãos. Como que nós temos feito as coisas para Deus? Como que nós temos vindo? Como que nós estamos vindo para este culto? É de qualquer maneira? A Jane pregou aqui esses dias que a gente vem para o culto, mas é uma guerra para manter a nossa mente aqui, né? Talvez seja só comigo e com ela, graças a Deus. A gente luta para manter a nossa mente aqui no culto, irmãos. Como que nós temos vindo para o culto? Você tem se preparado para vir para o culto? Qual é o zelo que você tem com esse momento aqui, irmãos? Eu peço para Deus, eu tenho pedido para Deus direto, irmãos, sabedoria, discernimento, para melhorar a minha vida primeiro e a vida da minha família com relação ao Senhor, com relação à intimidade ao Senhor. E graças a Deus, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo vem me dando sabedoria nisso. A minha família talvez não pode gostar muito, mas eu venho fazendo umas coisas lá em casa assim que envolve eles, né? Eu tenho as ideias e eu, né, coloco neles. É tipo aqui na igreja, eu tenho as ideias e coloco para os irmãos, né? Ainda bem que tem uns irmãos parceiros, né, Mari? E aí o Senhor vem me dando ideias de como melhorar a nossa intimidade, nosso relacionamento com o Senhor. Então, lá em casa nós temos competição de versículos, né? Eu colo versículos pela casa, e daí, um dia da semana a gente senta e... Que versículo você decorou? Que versículo você leu? E nós temos o sábado, todo sábado nós temos o Café com Jesus lá em casa. Então, a gente reúne a família e depois nós temos um momento de estudo, né, irmãos? E assim, tudo isso é estratégias que o Senhor vem nos dando para melhorar a maneira com que a gente está servindo Ele, a maneira com que a gente tem feito as coisas para Ele. E esses tempos o Senhor me inquietou com relação ao culto, irmãos. Como que você tem se preparado para vir para o culto? E aí o Senhor me disse assim, a partir de agora vocês vão parar, a gente sai de casa às 5, então às 4 horas, todo mundo para, liga-se um louvor, coloca-se o louvor dentro da casa e fica louvando, e fica se arrumando, e fica ali ouvindo e entrando em espírito aqui para nós estarmos desfrutando do culto. Como que nós temos nos preparado para o culto, irmãos? Será que muitas vezes a gente fica até o último minuto de sair de casa assistindo o jogo? E ainda quando entra dentro do carro, ainda coloca no rádio o jogo, para desligar a hora que chega aqui na frente da igreja? Ou será que a gente já entra no carro, já coloca um louvor, já começa a louvar ali com os nossos filhos, com a esposa, enfim?
Como que nós temos nos preparado, irmão? Qual é o zelo que nós temos tido com esse culto? Domingo, geralmente, é o dia que as pessoas mais têm tempo, né, irmãos? Algumas pessoas, a grande maioria, não trabalha, né? A grande maioria não trabalha. Então, irmãos, era um momento que nós teríamos para nos preparar para o culto, para chegar aqui, irmãos, ter o nosso momento de oração aqui. Dentre tantas coisas que o pastor Odair me ensinou e ensinou para vocês, para a igreja, eu creio que o zelo pelo horário era algo nítido na vida dele. Creio que todos vocês vão lembrar, né? O quanto o pastor Odair zelava pelo horário. E eu lembro o quanto ele falava para nós, pelo menos para os obreiros: cheguem mais cedo, tenham o seu período de oração, dobre o seu joelho, tenha o seu período de oração, não deixe para chegar em cima do culto, tenha o seu momento com Deus. O problema, irmãos, é que a gente vem às vezes tão corrido, a gente vem tão no automático para o culto, que a gente chega aqui com uma preocupação, a única preocupação é: quem será que vai pregar? Porque daí, dependendo quem vai pregar, você já sabe se demora ou não, né? Daí você já fica. Irmãos, e aí, aquela palavrinha que o Senhor tinha para o teu coração, você perde. Se nós ficarmos preocupados com quem vai pregar, ou com que horário que nós vamos sair daqui, aquela palavrinha, o inimigo, irmãos, ele é um menino esperto. Ele sabe que aquilo que você precisa, ele vai fazer você se distrair bem naquela hora. Que nós possamos refletir, irmãos, nessa noite, qual é o zelo que nós temos tido com a oração? Qual é o zelo que nós temos tido com o jejum? Qual é o zelo que nós temos tido com a palavra de Deus? Qual é o zelo que nós temos tido com aquilo que Deus ama? O zelo, irmãos, ele está diretamente relacionado ao amor. Sabe por quê? Porque a gente zela pelaquilo que a gente ama. Você tem amado as coisas de Deus? Como que você tem zelado por isso? Fazendo uma reflexão na sua vida aí. Deus se agradaria da maneira com que você tem zelado pelaquilo que Ele ama? Deus amava aquele povo, irmãos. Ele não queria que aquele povo se desviasse. O zelo e o ciúme que Deus tinha por aquele povo, tomou conta do coração de Finéias. E isso levou Finéias a tomar aquela atitude. O zelo que existe no coração de Deus precisa tomar conta do nosso coração também. Nós precisamos, irmãos, sermos sacerdotes, nós precisamos ser pastores, sermos presbíteros, sermos diáconos, sermos professoras de escolinha. Nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus. Nós precisamos demonstrar zelo pelos mandamentos, pelos princípios do Senhor, pelaquilo que agrada o coração do Senhor. A terceira atitude é: Deus faz aliança com quem zela pela sua santidade. Versículo 12 diz assim: diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiação pelos israelitas. Na nova tradução da linguagem de hoje, eu fiz questão de colocar, ele diz assim, ó: portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Alguém aqui quer ser amigo de Deus? Glória a Deus. É fácil, irmãos. É só zelar pela santidade do Senhor. É só não aceitar o pecado nas nossas vidas, nas nossas casas. Foi isso que Finéias fez. Ele demonstrou grande zelo por Deus e pela sua santidade. A sua atitude pôs fim àquela praga, enfim, aquelas mortes que já estavam ali, irmãos. 24.000 homens mortos. Deus faz uma aliança com Finéias, uma aliança de paz, uma aliança de sacerdócio perpétuo. Vale a pena a gente não tolerar o pecado, irmãos. Vale a pena a gente ir contra o que o mundo prega. A nossa atitude, irmãos, ela vai impactar a nossa geração e as gerações futuras. A geração de Finéias foi beneficiada pela atitude que ele teve, pelo zelo que ele teve. A nossa herança,
A herança dos nossos filhos é determinada pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pela nossa santificação. Olha que legal isso. A herança dos nossos filhos é determinada pela nossa santificação. Vale a pena, irmãos, ser uma pessoa santa nos dias de hoje. Sabe quem vai colher os frutos? Os nossos filhos vão colher os frutos da nossa santidade. Nós precisamos buscar ter a coragem de Finéias. Finéias, não fazer justiça com as próprias mãos, irmãos, não é isso, por favor. Mas a coragem, irmãos, de mostrar para esse mundo que ainda existem homens e mulheres que temem ao Senhor. Homens e mulheres que zelam pela santidade de Deus. Isso que nós precisamos mostrar para o mundo. Nós precisamos mostrar para o mundo que existem homens e mulheres que lutam contra essa ideologia que eles querem colocar aí nas escolas, enfim, nos nossos filhos. Nós precisamos mostrar que existem homens e mulheres que zelam pela santidade de Deus. Não podemos nos conformar com o mundo. Não podemos nos acostumar achando que tudo é normal. Não é normal, irmãos. Deus espera que vivamos uma vida de santidade, uma vida de zelo e cuidado por aquilo que Ele ama. Você tem zelado pelaquilo que Deus ama? Para encerrar, eu quero ler o Salmo 106, do 28 ao 31. Diz assim: Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, e para sempre será lembrado por todas as gerações. Quer ser lembrado, irmãos, por todas as gerações? Precisamos praticar atos de justiça. Precisamos fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Dessa maneira, nós seremos lembrados. Dessa maneira, nós iremos impactar as nossas gerações. Quero convidar vocês a pôr de pé. Vamos estar orando neste momento. Que o Senhor que você possa orar aí. Enfim, eu não sei aquilo que o Senhor tocou no seu coração, se você ficou mais atento à questão do pecado. Eu não sei se você ficou mais atento com a questão do zelo e a santidade que nós devemos ter com as coisas do Senhor. Se você já está livre do pecado, se você tem feito as coisas do Senhor com zelo e santidade, você usa esse momento somente para agradecer a Deus e pedir para que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. Mas enfim, irmãos, esse é o momento de nós orarmos, de colocarmos as nossas vidas para o Senhor, de agradecer a oportunidade que Ele nos dá de ouvir a sua santa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor meu Deus, por este momento. Quero te agradecer, Senhor meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, Pai, de compartilhar essa mensagem com os meus irmãos. Pai, o Senhor falou grandemente no meu coração, Senhor Deus, lá naquele dia, Pai, quando eu estava meditando nesse texto. E obrigada, Senhor Deus, por esse privilégio de compartilhar isso, Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque a cada dia ela vem nos edificando. A cada dia, Pai, a tua palavra vem transformando a minha vida, Pai. E eu creio que vem transformando a vida dos meus irmãos também, Senhor. Que assim possa ser, Senhor Deus, até a sua volta, Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa realmente fazer mudança, Senhor Deus, fazer a diferença nas nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos para esse culto, Senhor, só ouvir uma palavra e voltar para casa e permanecer da mesma maneira, Pai. Mas que a palavra, Senhor Deus, venha trazer transformação nas nossas vidas, Pai. Para que nós possamos a cada dia mais alcançar a santidade, Pai. Coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a realmente sermos pessoas santas, Pai, lutando contra o pecado todos os dias. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a nos livrarmos do pecado, Pai. Nós sabemos, Pai, que todos os dias o pecado nos sonda, está à nossa volta, e nós temos que lutar contra isso, Pai. E nós queremos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque nós cremos que é só com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos vencer o pecado em nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro também, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer as suas coisas com zelo, Pai, com santidade, que nós possamos ter ciúmes, Pai, das coisas que o Senhor ama, Deus, que o teu amor, Senhor Deus, também possa, Senhor, alcançar o nosso coração, Senhor Deus,
Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos fazer as coisas de qualquer maneira, Pai, mas que nós possamos sempre lembrar que o Senhor, por mais que nós não vejamos o Senhor está do nosso lado, Pai. Que isso possa fazer a diferença nas nossas vidas, Pai, e tudo aquilo que nós formos fazer para o Senhor, seja feito com excelência, Pai, seja feito com zelo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós queremos sim, Senhor Deus, sermos lembrados, Pai, por homens e mulheres de santidade, homens e mulheres que zelam pelas tuas coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas atitudes, que as nossas decisões, Pai, possam realmente impactar de uma forma positiva a vida dos nossos filhos, Pai, a vida da nossa igreja, a vida da nossa sociedade, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.